Bom, o vídeo agora vamos falar sobre logaritmo. Essa aí eu acho talvez é um dos temas que mais causa medo, porque é uma palavra assim que. Na verdade, eu acho que é simplesmente por um motivo bem simples. Logaritmo não é bem entendido. Tá? A definição dele não é uma coisa tão direta, causa bastante confusão. Ele tem umas regras que são bem específicas. E aí, essa combinação de tentar decorar essas regras sem entender exatamente o que é o logaritmo acaba criando na cabeça das pessoas uma confusão grande e meio que um medo mesmo. Por não, justamente pela questão assim, é confuso, isso é muito difícil. E não é. Não é. A definição eu vou mostrar aqui para vocês, espero que fique claro, não é uma coisa complicada. Tá? Vamos começar então com a definição de um logaritmo. Então, quais são. Como isso daqui é uma coisa que merece um pouquinho mais de atenção, eu vou ser um pouco mais devagar com as definições do que eu normalmente fui nos outros casos. Tá? Então, só colocando aqui. Então, logaritmo ele é composto assim, de três partes. A gente tem o logaritmo em si, o y aqui. A gente tem a base do logaritmo. Então, sempre que a gente fala do logaritmo de um número a, ele sempre está em referência a uma base. Tá? Todo logaritmo tem uma base. Tem duas bases especiais assim, que são representadas na calculadora, que são o log sem nada, que é o log na base 10. E tem o ln. ln é o que a gente chama do logaritmo neperiano. Ele é o logaritmo na base e. Essa é uma constante que vocês vão ver lá em cálculo, depois a explicação de o que ela é. Não se preocupem com ela agora. Não entra na questão, não confunde mais, desnecessariamente. Bom, vamos então. Deixa eu explicar então para vocês o que é um logaritmo. A definição de um logaritmo depende, está ligada de maneira intrínseca com a definição do expoente. Da mesma forma que o radical era uma pergunta que você fazia, o logaritmo também é uma pergunta que você faz. O logaritmo é o seguinte: eu tenho uma base b e eu tenho um número a. Eu quero saber quem é a potência que eu preciso colocar no meu b para chegar no a. Essa é a definição de um logaritmo. Ela não é nada mais, nada menos do que isso. O logaritmo de a na base b é um número que eu elevo a base para chegar no a. Só isso. Essa é a definição. Vamos ver uns exemplos para ficar um pouco mais claro. Quem seria, por exemplo, o logaritmo de 25 na base 5? Sempre a ideia da pergunta. 5 elevado a y é igual a 25. Qual é a potência que eu preciso levar o 5 para chegar em 25? E a resposta é 2. Porque 5 ao quadrado é igual a 25. Então, o logaritmo de 25 na base 5 é 2. E complicar um pouquinho o exemplo. Que é o logaritmo de 1/3 na base 9. Parece complicado, mas não é. Quem é o número que eu preciso elevar a 9 para chegar em 1/3? É um pouco mais complicado, porque agora eu vou ter que usar o assunto dos vídeos anteriores, que é o seguinte. Quando você quer calcular um logaritmo, a maneira mais simples é você tentar igualar os dois lados, assim, igualar a base e você lembrar quais são as operações que você está fazendo. Então você começa com 1/3 aqui. Tá? 1/3 é 3 elevado a menos 1. Só que 3 é o quê? É a raiz quadrada de 9. Então, posso escrever isso assim. 3 é 9 a meio elevado a menos 1. Então,
9y é igual a 9 elevado a menos meio. Y é igual a menos meio. Então, um logaritmo de 1/3 na base 9 é menos meio. Esse aí foi um exemplo mais avançado, por assim dizer, mas eu só quero mostrar qual é a lógica. Depois eu vou fazer um vídeo que eu vou fazer uns exemplos do cálculo, mas eu estou só querendo ressaltar a definição. O logaritmo, ele é a pergunta sempre. O logaritmo de 25 na base 5, ele é um número que elevando a base 5, eu chego no 25. O logaritmo de 1/3 na base 9 é um número que, elevando 9, eu chego em 1/3. E aí você tem que fazer um algebrismo, claro, para você conseguir chegar no resultado do logaritmo. Isso aí vem com a prática. Não tem realmente muito como não ter a prática. Então, sim, vem a parte da conta e tudo mais. Isso aí vem com a prática, mas tem aqui, você faz uns truques para tentar resolver. E uns exercícios. Bom, mas eu queria falar agora também com vocês do seguinte, antes de fazer um vídeo separado lá sobre necessariamente as propriedades e tudo mais, vamos falar, deixa eu mostrar para vocês, as propriedades do logaritmo. Que são, espero que a definição tenha clareado um pouquinho, pelo menos o que ele é. Calcular ele realmente precisa de prática, não tem muito como fugir. Você conseguir se habituar com essas contas aqui é exemplo e exercício. Mas espero que a definição tenha ficado um pouco mais clara. Ele é só, de novo, a pergunta. É um número que eu elevo B para chegar a A. Quais são as propriedades do logaritmo que vocês aprendem lá? Como uma coisa para memorizar. Qual é a primeira delas? O logaritmo de um produto é o quê? O logaritmo de um produto é a soma dos logaritmos. O logaritmo de uma potência é você passar a potência para fora. Tem também o logaritmo da divisão. Mas esse a gente não vou me tentar a cabeça com ele agora. O logaritmo da divisão é a subtração. E, bom, também tem você mudar uma base de logaritmo para outra e tudo mais, mas isso aí não é importante. Vamos começar com essas duas. Esse que é o tema do vídeo. É a definição, que essas duas propriedades que são as duas mais importantes. Bom, imagino que vocês aí que estão assistindo ao vivo, vocês podem me responder, mas vocês já viram essas propriedades, certo? É até meio bobo perguntar, porque eu sei a resposta, mas vocês já viram por que essas propriedades aí são? Ou a lógica de por que elas são assim? Vamos ver se eu consigo explicar para vocês. Qual é a lógica delas? Vamos ver se eu consigo dar uma ideia e uma clareada de por que essas propriedades são assim. Então vamos começar agora, tá? Com a primeira. O que é o logaritmo, tá, de x vezes y? Vamos começar por aí. O logaritmo de x vezes y é o quê? Ele é um número z, e aí vem a pergunta. Ele é um número que, quando você faz b elevado a z, você chega em quê? X vezes y, certo? Até aí, tranquilo? Essa parte, eu vou admitir, é um truque que talvez eu vou tentar fazer ele o mais devagar possível, tá? Porque essa parte daí talvez seja meio esquisita. Vamos olhar para o outro lado aqui da fórmula. Log de x na base b é quem? Ele é eu estou começando a ficar sem letras, vamos chamar ele de k.
Ele é um número que tem qual propriedade? B elevado a k é igual a x, certo? De novo é a pergunta. O logaritmo de x na base b é k. Então, b elevado a k é igual a x. E o logaritmo de y na base b, ele é um w. B elevado a w é igual a y. Até aí, tranquilo? Agora vem o truque. Um truque. Não é exatamente um truque, né? Mas b elevado a z é igual a x vezes y, certo? X é igual a b elevado a k. E y é igual a b elevado a w. Mesma base, expoentes diferentes, certo? Somos expoentes. Só que, então, z é igual a k mais w. Só que z é o logaritmo de b de x vezes y. K é o logaritmo de x na base b. E w é o logaritmo de y na base b. É isso. É propriedade de expoente. Essa fórmula do logaritmo é só uma consequência direta da propriedade de expoente. Nada mais, nada menos. A dedução dela inteira, que foi essa aí que eu fiz. Tranquilo? Com isso aí em mente, vamos ver a outra aqui agora. Log de AX na base B. Isso é igual a X log A na base B. De onde esse aqui vem? Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Então, deixa eu pegar aqui. Dá um Ctrl C aqui. Só para ter um pouquinho mais de espaço. Nunca quis cooperar comigo, mas eu vou cortar aqui. Tá bom. Vamos tentar deduzir essa fórmula agora. Mesmo raciocínio, sempre. Começando com a ideia da pergunta. Logaritmo de AX é igual a Y. Tá? Significa o quê? Significa que B elevado a Y é igual a A elevado a X. Tá. Bom, de novo. Deixa eu usar a mesma letra que eu usei no anterior, só para manter a consistência. Eu usei aqui que o log x é k, né? Tá. Então, log... o log de A na base B, vamos chamar isso de k. Ele significa o quê? Significa que B elevado a k é igual a A. Tá? Ou contrários, porque é isso que eu quero fazer no final das contas. Então, B elevado a Y é igual a quê? B elevado a K elevado a X. Propriedade expoente. Preserva a base e multiplica os expoentes. X vezes K. Ou seja, Y é igual a X vezes K. Só que Y é o quê? É o log de AX na base B. E o K é o quê? É o log de A na base B. De novo, é a propriedade expoente. Não tem nada demais. Na verdade, o logaritmo, como ele é a operação, ele está ligada com o expoente, as propriedades dele todas são as propriedades de expoente, só que elas estão escritas de outra maneira. Não tem nenhum mistério nelas. Elas todas têm uma lógica, uma consistência por si só. Tá.
Essa seria a explicação de onde vêm essas fórmulas misteriosas do logaritmo. Tem uma, na verdade, que também tem uma outra que é legal também, só para terminar esse vídeo daqui, com duas. Tá? Primeira, propriedade óbvia, que é o logaritmo de b na base b é igual a 1. Isso é definição. É a pergunta, não é? Qual é o número que eu tenho que elevar b para chegar a b? 1. Tem nada para fazer. Segunda coisa, se você pega b elevado a o log de x na base b, isso obviamente é igual a x. Isso aqui, às vezes, é colocado como uma propriedade, é a definição de logaritmo, tá? É a definição da pergunta. Qual é o número que eu elevo b para chegar a x? Pô, mas eu estou elevando b justamente a esse número, então eu vou chegar no x. Tem muito o que dizer. E a última, e essa aqui vamos ver se vocês conseguem explicar por quê. Por que que o logaritmo de 1 em qualquer base é igual a zero? Pessoal que está assistindo ao vivo agora. Qual é a explicação dessa propriedade daí? Para quem está assistindo o vídeo, dá uma pausa e vê se vocês conseguem responder. Tentem pensar um pouco. Mas qual seria a explicação? O Jean que falou que é a definição. Mas como assim a definição? É justamente a ideia da pergunta, né? Que o logaritmo é o quê? Você vai pegar a base elevada a isso daqui, tem que chegar aqui. Para você chegar em 1, em qualquer expoente, isso aí é um vídeo anterior, que eu acabei de gravar, mas tá ali na mesma sequência da playlist. Qualquer potência elevada a zero, qualquer potência positiva, é igual a 1. E é por isso também que isso aqui é outra propriedade lá de expoentes que a gente tem. Não, sim, é a definição. Mas no fundo isso é uma das coisas. Assim, tudo isso daí, todas essas propriedades, tanto do logaritmo quanto. Na verdade, esse é um dos pontos assim que eu queria deixar mais claro para vocês. Essas propriedades todas que a gente viu, de exponenciação, de potenciação, tudo, no fundo, não é nada mais, nada menos do que as definições. É só uma forma meio que maquiada, mas é a definição, não tem nada de muito misterioso. Se você conseguir entender a definição de uma dessas operações, você consegue deduzir as propriedades. Não tem mistério. Você não tem que tentar pensar nessas propriedades como uma coisa para serem decoradas. Você tem que entender de que maneira elas se relacionam com as definições. Eu acho que essa é a melhor maneira de você conseguir lembrar delas e conseguir usar elas. É você entender de como essas propriedades são consequências das definições e, portanto, uma extensão natural. Então, se você entender o básico, você consegue entender as propriedades. E é isso mais ou menos que eu queria trazer nessa sequência de vídeos. Eu vou gravar depois em sequência um vídeo que vai amarrar isso agora com a parte de matemática financeira. Que aí eu vou fazer umas contas usando logaritmo, contas só para deixar mais claro assim, de como é que eu estou usando as propriedades e tudo mais. Para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham tido quando estão fazendo as listas de exercício lá e tudo mais. Tá? Então, isso aí vai ser um vídeo que eu vou gravar. Depois eu grave sem uma plateia dessa vez, mas eu vou colocar para vocês. E aí a gente vai vendo. Espero que isso tenha dado uma clareada nessa parte de matemática básica, da parte de potência, da parte do logaritmo, que eu sei que muita gente tem dificuldade, por motivos diversos, mas eu espero que eu tenha conseguido mostrar que não é nenhum bicho de sete cabeças. Isso aí tudo é bem simples. Só consequências de definições básicas e um pouquinho de raciocínio lógico. Tranquilo? Então, até a próxima, gente.